Cris, eu não quero descontar na comida. Quando eu vi, já foi. Bom, então vamos lá, vamos enxergar aí, vamos ver esse looping, né, da ansiedade com a comida. O que acontece aí que uma coisa vai levando a outra e chega nesse ponto então que a gente sofre de ansiedade, mas a gente também desconta na comida e a gente acaba engordando. Então o que acontece? Vamos ver se você se identifica. A gente sente ansiedade, aí a gente come, aí a gente engorda, né? Aí, engordando, a gente o quê? Se sente insegura, né? Aumenta a nossa insegurança. E aí, isso aumenta a nossa ansiedade. E aí, acaba, então, retroalimentando os dois problemas, né? Acaba retroalimentando a própria ansiedade e também acaba alimentando a nossa insegurança, alimentando aí essa tendência aí que a gente tem de comer mais e acabar engordando. Então, esse é o nosso looping da ansiedade. Veja aí se você se identifica. E é claro que no meio também tem culpa, né? A gente acaba sentindo ansiedade e aí a gente acaba nesse ciclo de não se controlar e acabar descontando na comida e depois a gente se culpa, então se sente mal. Então, fora a questão do engordar, né, e da gente se sentir mal nesse sentido também, a gente normalmente tem assim, né, um pico de ansiedade e um pico de culpa. Um pico de ansiedade e um pico de culpa. E normalmente a gente fica aí o nosso dia, as nossas noites, principalmente, aí nesses dois extremos. Então agora eu vou te explicar um pouquinho dessa relação, né, da ansiedade com a comida, essa relação mais automática, porque é claro, né, você vai falar para mim, Cris, eu não quero descontar na comida. Quando eu vi, já foi, né? Então é claro que não é uma coisa que a gente escolhe, a gente já vai entender isso. Então vamos entender o que está por trás aí dessa relação da ansiedade com a comida, para que a gente possa também ajudar, né, esse processo. Quando a gente tem ansiedade, a gente facilmente come por impulso, a gente come sem fome, a gente come só para mastigar, ou a gente exagera na quantidade, né? Principalmente em doce, normalmente a gente exagera. E tudo isso, o que acontece? A gente acaba ganhando peso. Então, é muito comum as mulheres que sofrem de ansiedade reclamar que estão engordando, que vêm engordando. Mas por que isso acontece, né? Por que a gente perde esse controle e parece que a gente não está decidindo, né? Que a gente acaba descontrolando aí na comida. Quando a sua ansiedade não está num nível normal, ela não está funcionando num nível normal, ou seja, ela está elevada ou ela está desregulada, você está funcionando num modo mais instintivo, porque a ansiedade é uma emoção ligada justamente ao nosso instinto de defesa, de precaução, de proteção. Então, o que acontece? Se você está mais instintiva uma boa parte do tempo, as suas ações, elas são mais instintivas, elas não são tão pensadas, né? Elas são mais reativas, mais automáticas. Então é por isso que em relação à comida, a gente às vezes come sem ter fome, a gente exagera, a gente perde um pouco, né, o racional e a medida em relação à comida. E também, como a ansiedade é um estado, né, de inquietação, de preocupação, ele é super desconfortável de sentir, enquanto a gente ainda não aprendeu o que a gente faz para sair de um estado de ansiedade, né? Porque isso se aprende. Ou então se tem uma situação que está deixando a gente ansiosa, uma preocupação e a gente ainda não aprendeu também como o que a gente faz para a gente sair de uma preocupação, para a gente não deixar isso tomar essa proporção. O que acontece? A gente até então, né? A gente usa a tal da estratégia do alívio. Então tem aquela inquietação, tem aquela ansiedade e a gente busca o quê? Alguma coisa para aliviar, para compensar essa sensação toda. E aí a comida é uma das coisas que mais a gente faz isso. É claro que a gente pode ter algumas dicas, algumas estratégias para a gente lidar melhor com a ansiedade, né, para não descontar tanto na comida. Mas o mais importante, o que vai resolver para sair desse looping é regular novamente a ansiedade que está elevada ao normal e tratar as causas que fizeram ela ficar assim. Aí sim a gente consegue resolver esse looping todo.